Olá, seja bem-vindo a mais um videocast, uma conversa bem articulada. Eu sou Marcela Andrade, sou médica reumatologista e esse aqui é um espaço para a gente falar sobre as dúvidas mais recorrentes do consultório do reumatologista, dos pacientes que têm doenças autoimunes e do universo da dor crônica. Na semana passada, eu trouxe um convidado super especial que trabalha comigo, com quem eu divido muitos pacientes, que é o Dr. Bruno Rangel. O Bruno é pneumologista, então se você ainda não viu o nosso episódio da semana passada, volta lá, assiste que a gente começa a falar sobre a interface da pneumo e da reumato no tratamento dos pacientes com doenças autoimunes reumatológicas. Mas hoje eu convidei novamente o Bruno, porque o nosso papo deu muito o que falar e a gente acabou não conseguindo conversar sobre tudo que a gente queria na semana passada. E hoje nós vamos conversar sobre as complicações infecciosas pulmonares no paciente imunossuprimido. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui de volta para dar continuidade ao nosso papo, né? E com esse assunto também super importante dentro da área da pneumologia, né? As infecções pulmonares nos pacientes imunossuprimidos são um campo enorme que a gente podia ficar falando daqui 3 dias, mas vamos falar um pouquinho dos assuntos mais importantes sobre isso. Com certeza. E apresentando novamente o Bruno ele é pneumologista, formado pela UERJ, também trabalhou comigo em diversos hospitais ao longo da vida, hoje nós trabalhamos juntos na Clínica Imunes, e ele é doutor em medicina pela UERJ e é professor adjunto também na UERJ. Bruno, então assim, para a gente começar, vamos falar sobre um tema que é mais recorrente, que é muito assim o nosso dia a dia na reumatologia. Os pacientes que utilizam imunobiológicos, né, que são medicações hoje de alto custo, injetáveis, né, subcutâneas ou venosas, que a gente usa para tratar diversas doenças, entre elas artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, lúpus. Por que a gente tem um cuidado extremamente especial, vamos explicar um pouquinho isso para os pacientes, né, de pedir uma imagem do tórax, né, que em geral a gente fica mais tranquilo com uma tomografia, mas em alguns casos também pode ser um raio-x de tórax, né, para a gente ver o pulmão, e um teste que mostra pra gente se o paciente já teve contato com tuberculose anteriormente, que seria ou o PPD ou o teste IGRA. Por que a gente tem esse cuidado? Isso é muito importante, a gente ter noção se aquele pulmão é completamente sadio antes de fornecer uma medicação que vai alterar o sistema imune, né? E a gente mora no Rio de Janeiro, né? Então, em principal, aqui no Rio de Janeiro e Brasil, a gente precisa estar muito atento com a tuberculose, que é uma doença muito frequente na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, né? As medicações imunobiológicas, muitas delas alteram o mecanismo de defesa, em específico, mecanismos de defesa relacionados à tuberculose. Então, muitas vezes o paciente ele já teve contato com alguém com tuberculose, ou mesmo que não saiba, teve contato com o micro-organismo da tuberculose, inalou aquele micro-organismo, ele foi parar lá no pulmão, mas o sistema imune competente conseguiu dar seu jeito lá e bloquear aquele micro-organismo. Mas uma vez que a gente vai alterar esse sistema imune, é possível que se crie uma fragilidade e aquele micro-organismo venha fazer doença. Então é muito importante pesquisar se aquele paciente teve contato com o micro-organismo da tuberculose e se eu vou precisar tomar alguma medida relacionada a isso, uma vez que a gente encontre um teste positivo ou alguma imagem na tomografia. E aí você já adiantou, né, a tomografia e os exames, o IGRA ou o PPD, né? O IGRA e o PPD são 2 exames que mostram se o nosso sistema imune ele tem alguma resposta quando eu forneço uma substância relacionada ao micro-organismo da tuberculose. Então, se o nosso sistema imune conhece aquele micro-organismo, ele já foi apresentado, esse paciente já teve contato com a tuberculose. Então, a gente já precisa ligar um sinal de alerta e falar, opa, esse paciente provavelmente já inalou o micro-organismo, será que ele teve doença? Será que ele teve no passado? Será que teve alguma pneumonia muito forte que ele tratou em algum momento? Ou será que não, que ele realmente não desenvolveu doença, que ele formou algum nódulo que ficou como resíduo daquela contato com tuberculose, né? Então, falando em Brasil, Rio de Janeiro, a gente precisa estar muito atento com tuberculose, porque é possível que uma medicação que vá fragilizar o sistema imune reative uma doença ou mesmo favoreça que esse paciente para frente tenha alguma outra infecção
mas em principal a tuberculose é a campeã hoje da nossa conversa. A tuberculose, assim, é campeã da nossa conversa por dois principais motivos que você já falou. Um é a prevalência na nossa cidade, no nosso país, e outro é porque uma das principais classes de imunobiológicos que a gente usa, que são os anti-TNFs, e aí exemplos, né, golimumab, infliximab, adalimumab, certolizumab, etanercept um pouco menos, mas esses 4 principais, eles são imunobiológicos que atuam exatamente bloqueando uma citocina que é extremamente fundamental do nosso sistema imunológico para conter, né, o bacilo da tuberculose. Então, como a gente usa muito esse tipo de imunobiológico, principalmente nesses, a gente tem esse cuidado, né, extremamente, assim, não é só um cuidado, é uma obrigação de fazer esse rastreio antes de começar o tratamento, né, e lembrando, assim, para o paciente que quando o seu médico vai lá, te pede o PPD, te pede um IGRA, e você está totalmente assintomático, e isso é um processo comum, natural, isso não é porque o seu médico está achando, né, que você está com tuberculose, e o fato do exame vir positivo também não indica uma tuberculose ativa, você não está transmitindo tuberculose para ninguém. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente quer saber se existiu um contato anterior, né, e se tem um risco desse paciente ao longo do tratamento abrir sim uma doença ativa, e aí que vai precisar, né, de um tratamento prolongado. Então, isso são coisas diferentes. Isso quando a gente fala contato anterior, que a gente consegue registrar por exames, a gente chama de tuberculose latente. É como se ela tivesse ali, o bacilo está ali quietinho, contido pelo nosso sistema imunológico, só esperando, né, uma vacilada do sistema imunológico para ele transformar aquilo em doença. E esse é o cuidado que a gente tenta ter, porque a gente pode fazer uma profilaxia, né, Bruno, quando tem essa situação. Isso, exatamente, né? A gente busca saber se o paciente já conhece, né? Então, é buscar na memória do nosso sistema imune se tem aquele contato. O paciente que tem uma doença ativa é outro cenário, o paciente vai demandar um tratamento específico para a doença, mas quando não tem nenhum sinal de doença ativa, não tem nenhuma alteração tomográfica ou não tem os sintomas clássicos, e a gente só tem o teste, né, de memória, o PPD ou o IGRA, mostrando que aquele paciente sim conhece o micro-organismo, a gente pode seguir o caminho que é do tratamento da infecção latente. A infecção adormecida, aquele micro-organismo está lá no nosso corpo, mas ele não provocou doença. Então, a gente tem sim que estar atento e tratar os casos de tuberculose latente, uma vez que a gente vai fragilizar o mecanismo específico de defesa dele com alguma medicação, em especial, que você comentou, né, as que agem no TNF, para que a gente evite que aquela doença, que aquilo possa tornar-se uma tuberculose ativa. Então, tratar a tuberculose latente é fundamental quando a gente está pensando em fazer uso das medicações, em especial o anti-TNF. Sim, e ainda no mundo da tuberculose, né, você já começou aqui a falar, existe um cenário bem diferente que é a tuberculose ativa. Sim, a tuberculose ativa é um outro capítulo, né? O paciente com tuberculose ativa, ele tem uma doença que é imperativo o tratamento, que se inicia o tratamento para aquela doença antes de eu cogitar fazer uma medicação que vai fragilizar o sistema imune, porque eu posso disseminar uma doença, né? Uma vez que eu vou bloquear o mecanismo de defesa. Então, esse paciente com tuberculose ativa, ele vai precisar receber a medicação, os comprimidos da tuberculose, e no decorrer do tratamento a gente vai avaliar como é que está o curso daquela doença, né, para depois pensar em instituir um tratamento para deprimir o sistema imune. E muitas vezes, infelizmente, a gente tem essa surpresa, né, essa complicação infecciosa ao longo de um tratamento imunossupressor, né? Essa é uma das complicações infecciosas, né? Às vezes a gente vem tratando o paciente, está tudo bem, a doença pode começar a dar sinais de algum grau de atividade, porque a tuberculose pode fazer isso, ou o paciente pode simplesmente ter manifestações respiratórias, né, ou febre, emagrecimento, suor noturno, tosse, hemoptóicos, enfim. Ou até outros indícios, porque tuberculose, gente, é uma infecção que a gente pode ter em qualquer parte do corpo, né? A gente pode ter tuberculose na bexiga, tuberculose renal, enfim, tuberculose é um bichinho que é capaz de muita coisa. Né? E aí, isso é uma complicação que pode acontecer ao longo do nosso tratamento, que faz a gente ter que interromper, conseguir fazer o diagnóstico, tratar aquele paciente, para depois cogitar qual vai ser o tratamento que a gente vai reintroduzir, né? Isso. É importante lembrar, né? O sistema respiratório é a porta de entrada
para a tuberculose, mas a doença pode se manifestar em outros órgãos, né? Mas, claro, mais prevalentemente a tuberculose pulmonar, né? Em ali adjacente tem a pleura, a parte respiratória mais alta, a laringe, mas, claro, a tuberculose pulmonar é a campeã também, mas não dá para esquecer que a tuberculose ela pode estar lá no rim, no osso, na bexiga, enfim, virtualmente em qualquer espaço do corpo, né? Mas a tuberculose ativa realmente é um assunto extenso e que pode muitas vezes ser uma surpresa ao longo do tratamento de um paciente com qualquer medicação imunobiológica, né, algum imunossupressor, e que vai demandar um tratamento imediato, uma vez que começou, e uma revisão do que vai ser a nossa possibilidade de tratamento naquele momento, né? Sim, porque às vezes a gente não consegue voltar o mesmo tratamento da doença autoimune, né, que eu usava, porque a gente já viu que deu uma complicação, às vezes grave, né, infecciosa, e a gente precisa retomar, fazer uma decisão compartilhada, né, tanto entre reumato e pneumo, quanto também com o paciente, para definir qual vai ser a melhor estratégia futura. Existem outras, né, complicações, e aí vamos falar de outra que também é muito comum, né, a pneumonia, pneumonia bacteriana. Pneumonia bacteriana, né, claro, no pulmão, infecção pulmonar, a pneumonia. A pneumonia, diversas bactérias podem provocar a pneumonia, né? E felizmente a gente tem como prevenir isso, né? Hoje a gente tem vacinas disponíveis que diminuem muito a frequência de pneumonia nos pacientes idosos e nos pacientes imunossuprimidos com alguma medicação. Mas as pneumonias elas não podem ser esquecidas, né? Um paciente que está com febre, com tosse, com secreção, a gente tem que pensar muito nas pneumonias. E a gente tem diversas bactérias e é preciso sempre tentar minimizar o risco de acontecer esses eventos. Então, hoje a gente tem, claro, né, 2 tipos de vacina liberados para pneumonia, para uma bactéria que é específica, que é o pneumococo, né? A gente fala mais com maior frequência, mas tem diversas vacinações que são possíveis para fazer para minimizar a chance de adoecer com pneumonia, mesmo tomando alguma medicação do sistema imune, né? Uma fortalecida que a gente vai dar no sistema imune para conhecer outros micro-organismos, para estarem mais atentos e se defender deles. E evitar uma infecção mais grave, né? Lembrando que, assim, vacina nunca eu vou erradicar a chance de eu ter tal doença. A maioria das vacinas não erradicam a chance da gente ter, mas, em geral, elas diminuem a gravidade daquela infecção quando ela acontece, né? Na maior parte dos casos. E aí a gente tem diversas vacinas que são possíveis, sim, né, do paciente usar durante o tratamento imunossupressor, e quando a gente tem tempo, quando a gente pode esperar um pouquinho para esse paciente começar a tratar, a gente pode até tentar fazer algumas vacinas antes, né, dependendo da droga que a gente vai usar, porque tem, por exemplo, tem um biológico que é o rituximab, que a gente sabe que interfere muito na resposta vacinal, então sempre que possível a gente tenta vacinar esse paciente, principalmente para pneumococo, antes de começar o tratamento com rituximab, né, porque ele depleta justamente as células que são produtoras, né, dos anticorpos, das imunoglobulinas, que são as células B. Então, é um papel fundamental do reumatologista estar ali atento às vacinações do paciente, né? Até porque a gente tem serviços específicos públicos que funcionam no Brasil e que fornecem vacinas para pacientes de risco, né? A gente tem os centros de referência para isso. Sim, exatamente. É muito importante tanto o reumatologista quanto o pneumologista estarem atentos ao calendário vacinal daquele paciente, fornecer toda a orientação, né, para que aquele paciente receba a vacinação que é amplamente garantida. Algumas vacinações não estão ainda contempladas, algumas estão em fase de implantação ainda, mas existe a possibilidade também de vacinação articular, e a gente tem que oferecer essa possibilidade, porque, né, como você falou, não é que não vai acontecer, mas a gente quer minimizar o risco de que aquilo ocorra. Então, a vacina é um grande aliado nesse sentido, né? A própria vacina de gripe, né, que é uma vacina anual que a gente tem ela pública e que os pacientes com imunossupressão podem e devem vacinar anualmente, né? Sim, porque existem as pneumonias virais também. Existem as pneumonias virais também, a gente não pode esquecer disso, né?
porque vírus vai passar, é simples, não. As pneumonias virais também têm potencial de gravidade quando a gente não dá a devida atenção a elas, e algumas eventualmente têm até tratamento específico, né? Então, a pneumonia viral também não pode ser deixada à margem, não. Precisa ser muito bem lembrada. E também tem outras possibilidades, né? Tem os fungos também, né? Temos fungos, temos a própria Covid, né? Temos a Covid, temos fungos, e no Rio de Janeiro a gente tem alguns fungos que... Alguns fungos especiais, né? Especiais, né? O histoplasma, né? Que muitas pessoas têm conhecido mais recentemente, né? Fazendo a histoplasmose, que é uma doença fúngica, geralmente com manifestação pulmonar também, pode simular uma pneumonia, né? E fazer também muita febre, tosse, eventualmente falta de ar, e na tomografia pode parecer que é uma pneumonia, né? Mas na verdade é um fungo, então o tratamento é um pouco diferente, o que a gente precisa fazer é um pouco diferente, e nos pacientes imunossuprimidos também a gente tem a preocupação de uma doença fúngica, ela poder ter uma manifestação mais grave, né? Então, as manifestações respiratórias, as infecções respiratórias, elas são múltiplas. A gente tem que estar atento a todo esse grande leque de diagnósticos diferenciais que podem acontecer, né? Então, o pneumologista tem que estar muito atento e levar em consideração que os pacientes imunossuprimidos, eles têm uma possibilidade, um risco maior, e a gente tem sempre que buscar minimizar o risco de dano de uma infecção nesses pacientes. E fungo é quase sempre uma novela, né? Porque além de a gente ter uma dificuldade bem maior, né, em acertar o diagnóstico, que obviamente não é o mais comum, então nem é sempre a primeira coisa a ser pensada, e segundo, que às vezes ela vem com uma imagem, né, que assusta a gente, porque ela pode vir uma imagem em forma de nódulo, parecendo até um tumor, né, inicial de pulmão, então a gente já olha aquele nódulo, já fica, né, atento, pensando que a gente pode estar lidando com um caso de câncer, e aí vai investigando, e aí o paciente tirou a sorte grande que não era um câncer, era um fungo, né? A gente tem essa situação quase que corriqueiramente hoje em dia aqui no Rio, né, Bruno? Sim, a gente tem uma incidência bem grande de infecção fúngica por histoplasma na cidade do Rio de Janeiro, e às vezes é um nódulo, né? Aparece como um nódulo, e a gente fica receoso quando encontra, né, um nódulo no pulmão, mas, claro, quando ele traz sintomas infecciosos, já ligam um alerta, mas às vezes não tem nenhum sintoma infeccioso tão exuberante associado, né? Então, tá aí dentro do nosso diagnóstico, né? O fungo, ele é danado, ele pode se manifestar de maneiras diferentes. Então, tem que lembrar dessas possibilidades. E um tratamento também mais prolongado também, né? Um tratamento que leva meses, né? Quando tem indicação de ser feito, e também um pouco mais complexo o acompanhamento desse paciente, né? No pós-tratamento, quanto imunossuprimir, como imunossuprimir, porque a gente não tem isso padronizado. Então, é um desafio muito grande, tanto para o reumato quanto para o pneuma. Às vezes a gente precisa do infecto junto também, para ajudar a gente nessa decisão, que tem umas situações difíceis ligadas a fungo, né? E lembrei que também das rinossinusites, né, que a gente também acaba vendo bastante. Em geral, elas não são complicações graves, mas elas podem ser muito corriqueiras, principalmente nos pacientes com bloqueio de interleucina 17, né, alguns imunobiológicos que bloqueiam a interleucina também têm essa frequência maior de fazer sinusite, infecção de via respiratória superior. Sim, as vias respiratórias superiores também também fazem parte, né, do sistema respiratório, claro, e também são foco de infecção, né, também estão lá na porta de entrada, exatamente onde o ar vai entrar, e a gente vai inalar, claro, bactérias e vírus e fungos, porque estão todos no ambiente. E a gente precisa estar atento também, muitas vezes recorrer ao especialista otorrino, que ajuda a gente muitas vezes, né? A gente vê a ocorrência de sinusites crônicas, eventualmente até sinusites por micro-organismos que não são os habituais, mas as cavidades paranasais, elas estão ali bem na porta de entrada do nosso sistema respiratório, e a gente não pode esquecer delas, né? Com certeza. São inúmeras as possíveis complicações infecciosas, né? A gente está falando aqui das infecções do sistema respiratório, né? Ainda temos todas as outras infecções, né?
no nosso organismo, e por isso que é tão, assim, é de tão grande responsabilidade a gente imunossuprimir um paciente, e assim, extremamente importante, que eu peço e eu tento muito no consultório, né, assim, os meus pacientes que são imunossuprimidos, eles entram num programa ali assim, eu tenho uma pessoa que trabalha à caça desses pacientes, porque eles não podem sumir, eles têm que imunossuprimir e vir bonitinhos, né? Eles têm que fazer o acompanhamento ali a cada 3 meses, com exames de sangue, com exame físico, porque a gente minimiza muito as complicações quando a gente faz um acompanhamento bem feito. Sim, com certeza, né? Um acompanhamento rotineiro, independente, não estou sentindo nada demais. Não, mas é importante a gente poder avaliar o paciente, ter os exames em dia, para mínimas alterações a gente consiga identificar de início, né? A gente tem que lembrar também que muitas vezes doenças infecciosas eles podem levar à descompensação da doença autoimune de base. Então é muito importante sim, minimizar o risco e ao menor sinal de alguma infecção a gente tratar de imediato, porque ficar perdurando uma infecção pode ser um fator de risco para a descompensação da doença de base. Com certeza, E até assim, para a gente orientar também se é um momento de pausar aquele imunossupressor, né, se pode ou não continuar naquele contexto. Então, tudo isso é muito delicado, porque às vezes a gente deixa passar, a gente perdura uma infecção simplesmente porque o paciente, uma infecção viral, boba, que poderia ficar bom rápido, simplesmente porque o paciente não teve a orientação de suspender aquele imunossupressor no momento do início da infecção, né, de dar uma pausa no tratamento. Então, essa troca próxima com o médico é extremamente importante quando você é um paciente imunossuprimido, né? Com certeza. E é sempre o que eu falo para os meus pacientes, momento, né? Não minimize os sintomas, né? Eu tenho uma tosse que é normal. Não, a sua tosse não é normal, não é normal. Às vezes os sintomas, eles são brandos, mas eles podem sim estar relacionados a alguma infecção. Então é muito importante ter uma avaliação pré-início de medicação imunossupressora. É importante ter o controle durante o tratamento com medicação imunossupressora. Não necessariamente esse paciente vai precisar ficar fazendo exames com frequência, mas ele precisa ser examinado, ele precisa notar os seus sintomas e que o médico também o examine com frequência, né? Claro, porque o nosso olhar é diferente, né? Sim. A gente consegue, né, ter a perspicácia de ver o negócio antes, né, do incêndio acontecer, e esse é o melhor momento sempre da gente tratar, da gente intervir. Exatamente, tratar um problema pequeno é muito mais fácil do que tratar um problema grande. Com certeza. Bruno, muito obrigada, foi excelente essa troca. A gente tem aqui, né, inúmeros temas para falar, acho que a gente conseguiu passar pelos principais. E, bom, queria agradecer mais uma vez e fique à vontade sempre, quando quiser vir, vamos criar novos temas para a gente poder sempre trazer coisas novas para os nossos pacientes aqui. Sim, foi um prazer enorme poder voltar aqui e conversar um pouquinho mais, né, trazer algumas dicas também para os pacientes, né, e fazer essa troca que é super importante, tá? Muito obrigado. E obrigada a você que está acompanhando a gente, que curtiu o vídeo. Se você tiver algum colega, algum familiar que possa se interessar, não deixa de compartilhar. Ativa também aqui a notificação para você saber dos nossos vídeos semanais, das nossas novidades. E seguimos aqui. Semana que vem tem mais. Até mais.